as nossas vontades, mas respeitando o espaço que também é do outro. Então, se você está chegando agora e vai assistir essa aula gravada no YouTube, eu vou fazer aquele pedido que já é tradicional para que você deixe o seu like, se puder faça comentários, mas deixando o seu like aqui a gente possibilita que esse conteúdo chegue a outras pessoas que também precisam e que querem saber um pouco mais sobre assertividade e outras ferramentas que são indispensáveis para a liderança. E hoje eu quero falar muito sobre essa liderança. Todos nós, em algum momento, em algum ambiente, nós precisamos entender sobre liderança para que a gente seja mais assertivo com a nossa própria vida. Então, esse ser assertivo, gente, significa ser capaz de comunicar ou de me comunicar de modo eficiente, mas de maneira que eu possa defender os meus interesses ou os interesses da empresa que eu trabalho, do grupo que eu represento, também as minhas necessidades ou a necessidade desse determinado grupo, mas sem ser agressivo, sem ser ofensivo, ainda que eu seja muito verdadeiro, muito direto, muito honesto. Juliane, como assim? Como é que isso é possível? Como é que a gente consegue fazer isso? Seguindo aí, entendendo como é que funcionam alguns elementos para que nós consigamos colocar em prática, então, a nossa assertividade. E por isso fiz questão de colocar numa tela para que vocês possam visualizar e, se quiserem, sim, gente, fazer anotações, façam essas anotações, coloquem ali, ó, com aquela caneta que destaca o texto, ou coloca um post-it colorido para você saber exatamente como cada um desses itens vai fazer diferença na sua vida e na sua comunicação. Então, veja, o que é uma comunicação assertiva e que vai fazer diferença para uma liderança? Ela é, sobretudo, uma comunicação clara. Deixa eu contar uma história para vocês. Hoje a comunicação ela é um dos elementos mais reivindicados, né? A característica mais solicitada pelas empresas na hora de contratar profissionais para as suas equipes, seja para integrar as equipes ou para fazer parte dos grupos de gestão, de liderança. Por que eles querem pessoas que tenham facilidade para lidar com a comunicação? Primeiro, para evitar conflitos e segundo, para ganhar em produtividade. E por que eles querem ganhar em produtividade? Existem pesquisas que apontam que quase 90%, gira ali em torno de 86%, o índice de problemas dentro das empresas que ocorrem em decorrência de falta de habilidade com a comunicação. Ou seja, 86% dos problemas que ocorrem dentro das empresas, sejam as empresas grandes ou pequenas, são problemas que surgem em decorrência da falta de uma boa comunicação, de uma comunicação efetiva. Então, se eu não sou muito claro e a equipe não entende exatamente aquilo que eu estou falando, é provável ou é possível que as tarefas não sejam executadas da forma como deveriam ou como eu desejaria, e elas vão ter que ser refeitas. Se eu tenho que fazer 2 vezes, então eu estou perdendo tempo, eu estou até gastando dinheiro, correto? Então é por isso que a gente precisa de uma comunicação clara, que as pessoas entendam perfeitamente o que é que você está querendo expressar, o que é que a empresa deseja, o que é que você espera de um serviço que está sendo prestado. Então, clareza, saber exatamente o que dizer, como dizer, em que momento, para que não haja nenhuma margem de erro ou de equívoco no entendimento da minha mensagem. Correto, gente? Então, eu tenho que ser muito clara, muito objetiva e muito direta, sem dar margem a uma interpretação dúbia. Segundo elemento, respeito mútuo. Eu quero respeito, eu quero ser respeitada, quero que a minha vontade seja respeitada, mas eu preciso fazer com que a vontade, ou pelo menos o pensamento, o entendimento do outro seja respeitado. Entende? Então, eu quero ser respeitado, mas eu preciso respeitar o outro também. E veja, como é que eu respeito se eu quero algo diferente do que as pessoas querem?
Eu vou respeitar sentimentos, eu vou respeitar a opinião do outro, ainda que eu não concorde com a maneira como ele pensa. Eu vou respeitar, entender que o outro tem necessidades, ainda que eu precise dizer para ele que naquele momento, naquela situação, a necessidade dele não é prioridade. No entanto, eu preciso buscar sempre o equilíbrio entre o interesse das pessoas. Vou citar um exemplo. Imagine que você precisa que uma tarefa seja executada exatamente agora, né? O horário de trabalho. E essa tarefa tem que ser executada antes do meio-dia. Mas o integrante da equipe fala, mas eu estou com sono, ou eu estou cansado, eu estou com fome. É claro que se for uma situação absurda, ele passou a noite inteira no hospital com o filho doente, a gente vai entender. Tem uma empatia ali. Mas veja, se eu estou em horário de trabalho, eu tenho que estar preparado. Se não é horário para lanche, não é o intervalo para lanche, aquela é a hora de executar uma tarefa. Então, eu começo a chamar as pessoas para responsabilidade. Eu entendo a necessidade do outro, ele está cansado, mas ele está aqui para desenvolver uma tarefa, um trabalho que tem que ser realizado agora. Então, vamos realizar da forma mais produtiva e eficiente possível, para que logo depois, então, você possa antecipar o seu lanche ou antecipar o seu descanso, já que você está esgotado. Entende? Eu entendo a necessidade do outro, mas se nós estamos reunidos para desempenhar um trabalho, uma tarefa, a prioridade é a tarefa. Eu não vou desrespeitar a necessidade que o outro tem de se alimentar, de fazer um lanche ou de descansar, mas os horários são estabelecidos para que você trabalhe em horários determinados e tenha o horário do intervalo para um descanso. Eu estou trazendo essa ilustração para que a gente consiga entender que em determinados momentos existem prioridades. E eu vou respeitar a necessidade do outro ou a necessidade de cada uma das partes de acordo com o momento e o que é a prioridade para aquele momento. Eu não vou desrespeitar se eu exigir que a pessoa faça uma determinada tarefa dentro do seu horário de trabalho. Correto, gente? Só para deixar assim, existem inúmeras situações, eu posso citar inúmeros exemplos. Claro que também existem exceções, como eu citei o exemplo aí, de repente a pessoa passou a madrugada, não está em condições de trabalhar, você vai liberar essa pessoa da equipe por uma questão extraordinária, talvez substituí-la por algum momento, mas vocês percebem que existem prioridades. Eu não desrespeito, eu sigo as prioridades, entendo as necessidades e adequo na medida do possível, mas eu tenho que ser muito assertivo para o objetivo de toda a equipe. E isso vale, gente, para nossa casa. Imagine que você está viajando num grupo de excursão. Ninguém vai parar no meio do trajeto para satisfazer a necessidade de uma pessoa que quer conhecer um determinado lugar que está fora do roteiro. Então, para todo momento, para toda situação de convivência coletiva, existem prioridades, existem regras, existem entendimentos que foram previamente acordados e existe o respeito. Mas de repente o lugar é muito interessante, está fora do roteiro, eu dei uma sugestão, todo mundo concordou? É uma situação extraordinária. Respeito mútuo. É possível? É possível. Não é possível? Ok, a gente deixa bem claro que não é possível e eu me mantenho dentro de um padrão de assertividade. Terceiro item, defesa dos próprios direitos. Esse é bem interessante, né? Eu quero reivindicar os meus direitos, mas muitas vezes nós vemos situações em que as pessoas, para satisfazer o que ele entende como um direito seu, ele desrespeita o direito do outro. É por isso que nós temos em todos os lugares, em todos os ambientes, regras que precisam ser respeitadas. Mas eu vou defender os meus direitos sem culpa, né? Sem desconforto, mas sempre com ética, com coerência e com bom senso. Se para garantir o meu direito eu tenho que ofender ou suprimir
ou afetar a moral ou a dignidade de uma outra pessoa, horas. Isso, eu não, a defesa dos meus direitos não permite que eu desrespeite o que é direito de uma outra pessoa, que é o direito de ser respeitado. Maravilha? Outro elemento importantíssimo para assertividade, honestidade, ser verdadeiro. Eu preciso, na hora de expressar, né, a minha verdade, o meu pensamento, as verdades dos meus sentimentos, eu preciso ser assertivo, preciso ser muito honesto, mas evitando omissões e mentiras. Uma situação, eu quero colocar a minha verdade, eu quero colocar a minha vontade, mas para que ela seja respeitada, eu vou omitir algumas situações. Eu citei o exemplo lá do funcionário, do integrante da equipe, que estava cansado, que ele não tinha condições físicas de executar uma determinada tarefa porque passou a noite no hospital com um filho doente. Imagine que ele está apenas com preguiça e não está afim de fazer aquele trabalho. Ele vai chegar, ele vai dizer que está cansado, que ele está esgotado, mas ele vai mentir, ele não ficou a noite no hospital com o filho. Ele passou a noite bebendo com amigos. E aí ele vai dizer, vai omitir que passou a noite bebendo e vai dizer, eu passei mal a noite inteira, não consegui dormir direito. Você percebe que a ética, ela está sendo ferida nesse momento. Eu não estou sendo assertivo, eu não estou sendo honesto. Então, foge do padrão de comunicação assertiva. Ok? Tudo bem até aqui, gente? E aí, o último item que nós temos aqui, como alguns dos elementos, e existem outros, mas eu trouxe aqui os principais, que é a capacidade de dizer não. Você é um líder, você coordena um trabalho, você coordena uma associação de moradores, por exemplo. E você agendou uma reunião e as pessoas, cada um quer que você faça em outros horários. Você vai ter que decidir. Então, você tem que dizer não. Gente, não dá nesses horários. E eu preciso dizer não sem que eu me sinta desconfortável, sem que eu agrida outras pessoas. Existem várias maneiras de dizer não. Mas existe uma que é muito direta. Não, porque não é possível para toda a equipe. Não, porque esse horário é um horário inacessível para as pessoas. Não, porque a maioria não concordou com esse horário. A maioria escolheu esse outro momento. Eu estou sendo claro, muito verdadeiro, muito honesto. Eu estou dizendo não, mas sem me sentir culpado e sem me sentir na obrigação de ter que agradar todo mundo. Um líder, ele precisa saber o momento de se posicionar e como assumir aquela posição. Por isso, ele é um líder. E por que a comunicação é a principal ferramenta de um líder? Porque o líder é aquela pessoa que consegue movimentar grandes grupos, ele influencia as pessoas, ele faz as pessoas agirem de determinada maneira, tomarem determinadas decisões, fazerem algumas escolhas. Esse é um líder. Ele influencia, ele coordena, ele movimenta, ele comanda. E para que as pessoas confiem nele e ele tenha essa facilidade para interagir com as pessoas, qual é a ferramenta que ele utiliza? Qual é a principal habilidade que ele tem que ter para lidar com as pessoas? A habilidade de comunicar-se de forma assertiva, de forma objetiva, de forma clara, sabendo colocar as coisas no seu devido lugar, atendendo às necessidades e os desejos da maioria ou de talvez todo o grupo, mas sempre priorizando aquele que é o interesse de toda a coletividade. Se o interesse de toda a coletividade está relacionado ao meu condomínio, a prioridade são as ações para o condomínio. Se eu estou liderando uma família, eu não trabalho fora de casa, eu só cuido dos meus filhos, da minha casa.
você tem que saber liderar a sua casa e a sua família. Quais são as necessidades de cada um e em que momento essas necessidades têm prioridade ou não. Mas a prioridade sempre vai ser a harmonia e a boa convivência de todos. Então, nós precisamos desenvolver esse senso, essa habilidade de liderança. Para a gente comandar com eficiência, com clareza, com amorosidade do que a nossa própria casa? Eu acredito que não. Quer dizer, antes da nossa casa, a nossa própria vida. Onde eu vou, com quem eu vou, que horas eu vou, que horas eu volto, quanto eu vou trabalhar, o que eu vou fazer com o dinheiro que eu recebo, eu estou tomando decisões. A gente vai ver aqui. Tomar decisão é outra tarefa ou outra habilidade que um líder precisa desenvolver. Vamos liderar. Por que é importante, gente, ser assertivo na comunicação e na liderança? E aqui eu quero fazer uma observação para vocês. Quando eu falo em comunicação, toda pessoa que tem essa habilidade muito bem desenvolvida, se comunica muito bem, com clareza, de modo assertivo, interage de forma muito positiva e muito produtiva, já é um líder naturalmente. Onde quer que esteja, as pessoas vão olhar para essa pessoa, vão prestar atenção no que ela fala, e é muito provável que onde ela circule, que nos ambientes que ela frequente, ela esteja influenciando pessoas, ajudando pessoas a tomar decisões, a fazer escolhas. Nem que a escolha seja qual é a bebida que vocês vão beber nesse encontro, qual é a loja que você vai comprar, qual é o médico que você vai consultar. Muitas vezes a gente lembra de pessoas, eu preciso de um médico, eu ligo para um determinado amigo ou para uma amiga, ela sabe quem indicar. Nossa, eu preciso escolher um restaurante, não faço ideia, vou ligar para aquela amiga que vai em todos os restaurantes. O que é que eu estou fazendo? Eu estou dando poder de comando, de liderança a essas pessoas que indicam lugares para que eu possa frequentar. Então, esse comunicador, ele já é um líder, porque ele lidera, ainda que ele não tenha um cargo, né? A formalidade da liderança. E, por outro lado, quem está na liderança, quem está na posição de comando, precisa buscar esses recursos de comunicação para que a sua atividade seja cada vez mais eficiente. Gente, tudo bem até aqui? Se vocês quiserem colocar... Juliane, todos... Boa noite, ok. Se vocês quiserem colocar perguntas no chat, fiquem à vontade, tá bem? Vamos em frente. Então, por que é importante ser assertivo na comunicação e na liderança? Porque primeiro, se eu sou um comunicador, eu automaticamente tenho habilidades e desenvolvo uma certa liderança, e eu preciso fazer isso da melhor maneira. E se eu sou um líder, eu preciso saber utilizar a comunicação para que os resultados sejam ainda mais positivos. E o que é que eu posso fazer, né, para ser assertivo e para melhorar o meu desempenho, seja na minha vida pessoal ou na vida profissional, se eu estou num momento, numa ação de liderança? Bem, gente, vamos lá. Se eu desenvolvo essas habilidades, eu permito que haja uma melhor compreensão de tudo aquilo que eu estou dizendo para fazer. Eu evito mal-entendidos. Se eu vou ter uma conversa em família e eu sou assertivo, eu sei exatamente como administrar as situações, eu vou permitir que haja uma melhor compreensão das decisões que foram tomadas e das ações que vão ser realizadas, ok? Vocês acham que fazer com que as pessoas entendam melhor o que precisa ser feito, ou o que deve ser feito e o que pode ser feito, vocês acham que isso é importante para a nossa vida? Seja dentro de casa, no convívio social ou no meio profissional? O que é que vocês acham?
Digam aí no chat. Será que é importante que as pessoas nos entendam melhor em qualquer área da nossa vida? Também, se eu consigo desenvolver essa assertividade, ser mais eficiente na minha comunicação, eu vou muitas vezes ajudar a resolver conflitos da mesma maneira, em qualquer ambiente. A gente sabe que conflito existe em todo lugar. Tem dentro da nossa casa, tem numa sala de aula, no trânsito. Quem é que nunca visualizou um problema, uma situação de conflito no trânsito? No comércio, né? na negociação ali, nas vendas, ou mesmo na hora de pagar uma conta que está em atraso, ou que minha fatura, meu boleto venceu. Enfim, quantas vezes nós vemos situações de conflito em que as pessoas, por não saberem administrar aquela situação, elas acabam permitindo que o problema se torne ainda maior. Então, com uma boa comunicação, com essa assertividade, eu permito que as partes envolvidas naquele conflito se expressem, falem das suas necessidades, dos seus problemas, sejam ouvidos e dessa maneira a gente consegue, então, um entendimento. Ambas as partes falam, ambas as partes são ouvidas, a gente coloca ali na mesa o que é prioridade, como é que a gente pode resolver cada uma das questões e resolve o problema. Então, muitas vezes nós precisamos disso, às vezes em casa, com 2 crianças de 8 e 10 anos, tenha certeza que vai surgir um conflito, por causa da bola, do carrinho, do jogo, enfim. E mãe e pai têm que aprender a administrar também esses conflitos. Se eu aprendo a administrar conflitos, né, a debater ideias, a falar tranquilamente sobre sentimentos, pensamentos, eu passo a ter relacionamentos mais saudáveis. Tem um errinho aqui no meu saudáveis, tem um C sobrando, mas os relacionamentos passam a ser mais saudáveis. Tanto os relacionamentos afetivos quanto relacionamentos profissionais. Um outro resultado que eu tenho a partir da assertividade, de um melhor entendimento da comunicação, eu passo a desenvolver em mim mesma, mas também em cada integrante das minhas equipes ou dos grupos com os quais eu convivo, eu permito um aumento da autoestima. E por que essa autoestima ela pode, né, ser elevada? A partir de uma habilidade que é a comunicação assertiva. O que será que acontece? Que as pessoas passam a se sentir melhor, a desenvolver esse autocuidado de forma mais aguçada, que é o aumento da autoestima. É gostar mais de mim, do jeito que eu sou, e cuidar ainda mais de mim. Veja, quando você, ser humano, pode se expressar de maneira mais honesta, de maneira verdadeira, sem precisar de artifícios, de forma mais natural, eu posso falar o que eu estou sentindo, eu vou ser ouvido. Eu posso falar o que eu penso, eu vou ser ouvido. E se a outra pessoa ouve, ainda que ela não concorde com você, e ela diz para você, eu entendo que você pense assim, mas eu penso diferente. Nós passamos a exercitar um jogo ou uma relação em que é possível colocar numa mesa, colocar num tabuleiro as peças do meu jogo. Eu penso assim, eu sinto assim em determinadas situações, eu tenho medo disso, eu acredito naquilo. E a outra parte vai fazer a mesma coisa. E em vez de nós ficarmos nos defendendo do outro, eu apresento a minha maneira de ver a vida, de ver as coisas, mas eu também enxergo a maneira como o outro vê. E quando a gente aprende a fazer isso, nós começamos a desenvolver, além de relações mais verdadeiras e saudáveis, eu começo a desenvolver uma autoconfiança. Tá tudo bem eu pensar de um jeito e o outro pensar de outra maneira. Talvez expondo as minhas ideias, expondo meus pensamentos e sentimentos e ouvindo pensamentos e sentimentos do outro, talvez eu perceba
que existem aspectos da nossa vida que podem ser vistos de outra maneira. Talvez eu aprenda com o outro. É muito provável que eu cresça com o outro também. Interessante, né? Então, isso desenvolve a minha autoestima. Eu me torno mais autoconfiante e, ao mesmo tempo, mais aberto a entender a maneira como o outro pensa. Qual é a consequência disso, gente? O que é que isso gera? Né? Se a gente consegue ter... vamos ter relações perfeitas? Infelizmente, não. Eu queria muito. Mas, infelizmente, não vamos ter relações perfeitas. Mas vamos ter relações mais saudáveis. Que vão permitir o quê? Que vão permitir a redução do estresse no nosso dia a dia. Também, digo e repito, em todas as áreas, em todos os ambientes de convivência. Quando eu consigo mostrar para o outro que isso é possível, eu já estou desenvolvendo mais uma habilidade de liderança, que é mostrar cenários diferentes, apresentar situações diferentes e permitir que as pessoas conheçam algo diferente. E que, a partir daí, pensem e se relacionem de uma maneira mais saudável. Eu reduzo o estresse. Olha que interessante, como uma coisa vai amarrando na outra. E eu, reduzindo o estresse, que dúvida vocês têm que a gente passa a ter mais saúde emocional, saúde psicológica e até mesmo saúde física, porque você não vai desenvolver uma gastrite, tenha certeza disso. Então, a capacidade e a possibilidade, muitas vezes, de dizer não, de definir limites, de expressar os meus pensamentos, as minhas necessidades, isso evita uma sobrecarga de sentimentos também. Percebe? Evita que eu fique com aquela angústia, com aquela necessidade, a vontade de falar, de explodir. E eu não posso, porque se eu falar o que eu penso, imagine o que o outro vai pensar. Então, eu deixo de engolir sapos, ou eu engulo menos sapos. E isso ajuda a reduzir o estresse. Em vez de engolir, eu estou colocando para fora. Não preciso ficar com o sapo entalado na minha garganta. O lugar do sapo é aqui do lado de fora. Então, eu permito que o outro saiba, entenda o que eu estou pensando. Gente, vou pedir para que vocês façam uma reflexão. Olha só que interessante. Se eu tenho uma melhor compreensão das coisas que acontecem, se eu consigo ajudar a resolver conflitos que aparecem a todo instante na nossa vida, se eu consigo plantar ali sementinhas, né, de relacionamentos mais saudáveis, se com tudo isso eu também permito que a minha autoestima seja elevada e permito a elevação da autoestima do outro, e se com tudo isso eu consigo promover uma redução do estresse, eu vou ter mais leveza, certamente, mais clareza de tudo ao meu redor, mais tranquilidade. Que dúvida nós temos que na hora de tomar uma decisão, de novo, aqui nós temos um erro de digitação, gente. Que dúvida eu tenho que na hora de tomar uma decisão, eu vou estar mais bem preparado para tomar essa decisão. E se eu me torno mais assertivo em todos os momentos da minha vida, se eu consigo fazer esses movimentos com leveza, sem pressão, sem estresse, sem cobrança, sem agressividade, sem grosseria, sem desrespeitar o outro, imagina se eu vou ter ou não um maior apoio das pessoas que estão ao meu redor, que convivem comigo, que são meus pares ou que são lideradas por mim. Então, certamente, esse movimento todo também vai garantir um maior apoio às lideranças. Você vai ser respeitado, admirado, vai se tornar uma referência a partir dessas pequenas ações, que são a capacidade de interagir, de me comunicar com o outro de forma leve, verdadeira, tranquila, e a partir dessa habilidade, a capacidade de liderar, de fazer escolhas, de tomar decisões, de comandar ações, de mobilizar pessoas.
Então, veja quantas coisas boas eu consigo fazer desenvolvendo principalmente a comunicação assertiva, que me permite liderar também de forma mais assertiva, de forma mais clara, de forma mais tranquila. Não é incrível isso, gente? Eu sou apaixonada por esse tema, porque eu falo que é como se fosse uma corrente, vários elos de uma corrente. Você começa a puxar um, mas todos os elos estão presos. Eu vou puxando essa corrente e todos os elos vêm junto. Quando a gente entende isso, nós começamos a perceber que algumas pessoas ao nosso redor têm muitos defeitos, mas elas têm qualidades também. E se eu começar a mostrar para elas que elas têm qualidades, que elas podem se apoiar nesses pilares mais fortes, mais positivos, certamente isso vai ajudar essas pessoas a puxarem essa corrente das ações mais assertivas e se elas se dispuserem a aprender, a se desenvolver naquelas áreas que não são ainda exponenciais, que não são uma referência, elas vão estar ganhando com isso. E nós podemos ser essa pessoa que ajuda o outro a se movimentar para o lado mais positivo da vida. Nós podemos ser essa pessoa que ajuda no convívio social a tornar a nossa sociedade mais saudável, mais produtiva, sem que haja tanto estresse, tanto julgamento, tanta cobrança. Um líder, gente, e isso vale para o líder se ele é um líder político, se ele é um grande empresário, se ele coordena uma grande equipe de produção, se ele coordena um movimento de ideias, ou se ele lidera, se ele é um professor que lidera uma sala de aula, ou se é um diretor de uma escola, ou se você é aquele morador que na sua rua ou no seu condomínio você é ouvido, você é respeitado, você vai transformar os ambientes que você lidera. E eu repito, eu sempre falo sobre isso. Você não precisa ocupar um cargo de liderança, exercer, estar numa posição de destaque para você ser um líder. Se você desenvolver todas essas habilidades, você já será naturalmente um líder em qualquer momento da sua vida. Dentro da sua casa, na relação com os amigos, na relação com a família, os parentes, né? Fora da sua casa. Onde quer que você esteja, você vai ser uma pessoa que vai ser ouvida com mais atenção, admirada pelas ações, pelas atitudes que você tem, pelos pensamentos que você propaga. É isso que eu desejo que as pessoas façam, que as pessoas desenvolvam. É isso que eu mais desejo, gente. Que a gente consiga fazer diferença na vida das outras pessoas. Se nós conseguirmos fazer isso, nós já seremos, assim, criaturas muito, mas muito importantes onde quer que a gente esteja. Olha só, a assertividade é uma habilidade fundamental para melhorar a qualidade da nossa comunicação, mas, sobretudo, a qualidade das nossas relações. Lembre-se que o desenvolvimento da assertividade é um processo contínuo. Talvez você seja uma pessoa que consegue ajudar a resolver conflitos, mas você ainda tem dificuldade para dizer não, para se posicionar. Está tudo bem. Nós vamos desenvolver, com o passar do tempo, essas outras habilidades que ainda faltam. Em todo e qualquer momento, gente, se você souber usar a assertividade, a comunicação assertiva, se você conseguir desenvolver a musculatura, como eu digo, da sua comunicação, você estará sempre desenvolvendo habilidades de liderança. O que é que garante, eu falei ali, né, que você tem, se você consegue desenvolver essas habilidades, você consegue ter o apoio, né? Um líder consegue ter o apoio dos liderados ou das pessoas com quem ele convive. Por que os líderes, verdadeiramente, né, líderes, não o líder aquele que está apenas ocupando um cargo, mas que tem as características de um líder, por que eles conseguem
movimentar as pessoas, convencer as pessoas a seguirem as suas ideias, seguirem as suas orientações. Então vamos lá. Primeiro, vamos considerar aí algumas características, o que é que faz diferença na vida dessas pessoas. Os líderes, né, assertivos, aqueles que naturalmente exercem uma atividade de liderança, eles são pessoas muito claras. Você conversa com elas, elas falam e deixam muito claro o que elas pensam, o que elas sentem. Você não fica na dúvida, mas será que ele pensa assim? Será que o que ele está dizendo é certo ou errado? Não, ele fala e você se convence. Mas são pessoas também que sabem ouvir. Eu sou muito procurada por pessoas que querem melhorar a sua habilidade de comunicação. Juliana, eu preciso me relacionar melhor, eu preciso interagir melhor com a minha equipe, com os meus colegas, com a minha equipe de trabalho. E aí eu pergunto, você costuma ouvir o que essas pessoas pensam? E, em geral, essa pergunta gera um espanto, assim, porque eles, na verdade, querem falar e ser ouvidos. Mas nós precisamos ouvir para saber o que falar. Então, essa é uma informação muito importante. Se você quer ser respeitado pelas pessoas, aprenda a ouvi-las. E a partir do que você ouvir, você vai saber o que dizer a elas. Procure conhecer as pessoas que estão ao seu redor. Saiba quais são as necessidades dela, mas saiba também o que é que elas têm a oferecer. Mas procure conhecer de forma genuína, não apenas saber o nome, o apelido, o perfil do Instagram, quem são seus filhos. Não, ouça essas pessoas. Entenda o que elas pensam. Se você conseguir comunicar a sua visão de mundo, os seus pensamentos, você também vai ser ouvido com mais atenção. Então, tudo é uma troca. E é assim que a gente consegue se tornar mais eficiente, ou tornar a nossa comunicação, a nossa mensagem mais eficiente. E os líderes, sobretudo aqueles que estão no comando de grandes equipes, eles conseguem fazer essa liderança, fazer essa comunicação para as equipes de modo muito positivo, de modo muito eficiente. E é isso que uma empresa, por exemplo, um determinado setor, precisa, que o líder vá até a sua equipe, dê os comandos, estabeleça as metas, os objetivos e, a partir de um determinado momento, que esse resultado apareça. Ok? E o que é que eu preciso para desenvolver essa assertividade? O que eu preciso? Juliane, eu quero que vocês coloquem no chat agora. O que é que qual seria, dentro disso que nós apresentamos até agora, qual seria a maior necessidade de vocês? O que é que você precisa, o que é que você acredita que falta para ser mais assertivo? Ou para se tornar um líder, nem que seja um líder da sua própria vida. O que vocês acreditam que falta para vocês? Deixa eu ver aqui no chat, qual que é a necessidade de vocês? Deixa eu ver o grupo aqui. Vamos lá, vamos lá. Qual é a necessidade? Uau! Saber ouvir. Gente. E por que o saber ouvir é tão difícil para algumas pessoas? Muitas vezes porque a gente não tem paciência para ouvir. Às vezes o que falta é paciência. Juliana, eu não tenho tempo. Tempo a gente sempre arruma. Mas a gente precisa desenvolver a paciência, a disponibilidade para ouvir o outro. Quem que colocou aqui? Coragem, falta coragem. Que mais, gente? Olha, falta coragem, eu diria que falta, será que é vontade? Porque a coragem, ela precisa de um empurrão, de um combustível. Talvez o que falte mesmo seja vontade, uma vontade intensa de querer realmente fazer diferente. Ser clara e expressiva, ter empatia. Vamos lá.
Então, vamos ver. Para desenvolver assertividade, para eu me tornar uma pessoa mais assertiva, ter uma comunicação mais eficiente e, a partir daí, ter resultados mais positivos nas áreas ali que eu pretendo liderar, o que eu preciso? Olha só que importante. Uma das habilidades ou um dos critérios, uma das necessidades que eu tenho é a necessidade de desenvolver autoconhecimento. Olhar para a minha história, olhar para as minhas emoções, para a minha capacidade de lidar com os desafios do dia a dia. E isso é olhar muito para as nossas emoções. Então, eu preciso de autoconhecimento. Quem sou eu na ordem do dia? Como eu me comporto? O que eu tenho de já características positivas, de pontos fortes, e quais são as minhas fraquezas? Porque nos pontos fortes é onde eu vou olhar, vou me inspirar, é o que vai me ajudar a ter força para buscar o desenvolvimento dos pontos fracos. Então, autoconhecimento é fundamental, que eu consiga identificar quais são os pontos fracos, quais são as habilidades que me faltam, mas, sobretudo, quais são as que eu já tenho e que eu posso utilizar para buscar o que me falta. Como desenvolver assertividade? Também eu preciso de limites e decisões. Eu tenho que tomar decisão. Então, a Poliana colocou ali, coragem, né? A Joeline, ter entusiasmo. Isso eu tenho que tomar decisão. Eu preciso de coragem, eu vou definir que ações eu preciso, que atitudes eu preciso tomar para que as minhas ações sejam mais eficazes. Então, eu vou decidir, mas eu também vou colocar limites. Talvez eu seja uma pessoa que dê que ouça muito o que os outros falam sobre mim, ou a opinião dos outros, ou talvez não seja nem isso, eu nem chego a ouvir, eu fico com medo do que os outros podem pensar. Então eu estou sofrendo interferências do que outras pessoas pensam, e talvez essas outras pessoas nem tenham as habilidades que eu necessito, nem tenham as ferramentas que possam me ajudar, mas eu estou muito preocupado com o que elas vão pensar. Então, é importante nós definirmos limites e decisões. E quando eu decido que eu vou entrar em ação, e quando eu coloco um limite, eu não vou mais permitir que o julgamento do outro interfira nas minhas decisões, isso também é colocar limites. As pessoas da minha família dão muita opinião na minha vida. Eu vou começar a dizer que eu não quero a opinião delas. Eu vou colocar limites. Mas tem uma ferramentazinha, um instrumento que é crucial para o desenvolvimento de novas habilidades, que vocês já devem ter ouvido falar e que vai ser o tema da nossa próxima aula, que é autorresponsabilidade. Gente, o que é autorresponsabilidade? É a capacidade de desenvolver a responsabilidade e para buscar os recursos que vão me levar aos resultados que eu tanto desejo. Então, veja, autorresponsabilidade. Eu assumo a responsabilidade para aquilo que eu necessito, para buscar aquilo que eu necessito. Eu deixo de colocar a culpa no tempo, na pressa, na falta de dinheiro, na falta de apoio, e eu passo a colocar sobre as minhas escolhas, sobre as minhas decisões, a responsabilidade para fazer diferente. Então, eu assumo a responsabilidade. Eu quero uma vida diferente, eu quero um relacionamento diferente, eu quero novos resultados. E aí eu falo, ok, se eu quero, eu preciso fazer diferente. E aí eu vou, então, identificar o que é que eu preciso para fazer, para conquistar os resultados que eu tanto almejo. E eu vou atrás desses recursos que eu ainda não tenho. Autorresponsabilidade, esta é a palavra de ordem. É o que vai fazer a grande diferença na minha vida. E é por isso que no próximo encontro, na semana que vem,
O nosso tema vai ser autorresponsabilidade. Qual é a capacidade que eu tenho de transformar a minha própria vida a partir das escolhas que eu faço, a partir do comportamento que eu adoto e a partir dos limites que eu imponho na minha vida e que me permitem escolher caminhos mais objetivos e mais diretos que vão me levar às minhas metas, aos meus objetivos, muitas vezes às mudanças que eu tanto busco para a minha vida. Autorresponsabilidade. E aí, nessa próxima aula, eu vou falar do poder dos 5 R's. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Ok, gente? Então, eu me coloco à disposição de vocês agora para tirar algumas dúvidas e reforço que o desenvolvimento da assertividade, assim como todo e qualquer outro elemento do desenvolvimento das nossas habilidades comportamentais, nada disso, nenhum desses desenvolvimentos ocorre de um dia para o outro, da noite para o dia ou do dia para a noite. O desenvolvimento das nossas habilidades comportamentais é sempre um processo contínuo. Eu faço uma atividade hoje, amanhã eu continuo essa atividade e incorporo um outro exercício e assim eu vou me tornando cada vez melhor dentro daquelas necessidades ou dentro daquelas habilidades que eu me coloquei em desenvolvimento. Então é treino. Todos os dias, um pouco mais. Todos os dias, um passo mais adiante. Todos os dias, um pouco melhor. E é assim que eu vou me desenvolvendo e me transformando. Seja qual for. Você quer assertividade? Você quer desenvolver comunicação? Você quer desenvolver o seu corpo? Você quer mais conhecimento? Fazendo todo dia um pouquinho é cumulativo. Ao longo de uma semana, ao longo de um mês, depois de um ano, tenha certeza que você acumulou conhecimento, desenvolvimento, transformação, seja física, emocional, psicológica ou intelectual. Ok, gente? Eu fico à disposição de vocês agora, caso vocês tenham dúvidas, podem colocar ou no chat ou erguer a mão, se manifestar, eu estou aqui agora à disposição de vocês. Leandra, quer falar alguma coisa? Poli, Joeline? Deixa eu ver que tem perguntas aqui. A Clara. Juliane, uma pessoa que é tímida pode desenvolver a assertividade? Essa pergunta é incrível. Uma pessoa que é tímida costuma ser mais assertiva do que aquela pessoa que é muito expansiva. Quem me acompanha já me ouviu falar sobre isso. Eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, sempre fui uma tagarela. Não necessariamente eu tinha uma comunicação assertiva, não necessariamente eu era clara, efetiva. Quando a gente não tem muitos filtros, a gente fala demais. Como diz a música, fala demais por não ter nada a dizer. A gente vai falando, a gente não tem o receio, você é expansivo. Então, quem fala demais corre mais riscos de cometer erros durante a sua fala. É como aquela pessoa que dirige muito. Certamente, se ela dirige muito, ela corre mais riscos de cometer uma infração de trânsito, de ter uma multa, né, na sua caixinha de correio no fim do ano ou no fim do mês. Porque ela está mais exposta. Então, quem fala muito está mais exposto. Os tímidos costumam ser mais assertivos. Eles já pensam mais antes de falar. Então, eu sou muito amiga, né, dos tímidos e eu adoro trabalhar com eles, porque eles já são observadores, eles têm muitos filtros e a gente precisa ir tirando os filtros deles e mostrando que é possível, né, você se expor um pouco mais, você expor os seus pensamentos. Mas o tímido, ele pensa mais. Então, é possível sim, eles já são. Eu acredito que muitas vezes já são mais assertivos e mais claros também. Quando eles também vão ter que aprender a desenvolver essa habilidade de raciocinar,
organizar as ideias, organizar os pensamentos. Mas como eles são mais seletivos, quando eles se expõem, eles costumam ser também mais assertivos. É incrível isso. Adoro trabalhar com os tímidos. Quem coloca Poliana, talvez sejam mais cautelosos. São, exatamente. Leandra, você fala que o emocional atrapalha muito na sua comunicação. Seja bem-vinda a essa jornada. Nós falamos o tempo todo sobre habilidades emocionais. A nossa comunicação, as maiores interferências que nós sofremos, elas aparecem, elas ocorrem em decorrência da instabilidade emocional. Se eu quero melhorar a minha comunicação, eu preciso olhar para as minhas emoções. Quando eu não conheço as minhas emoções, quando eu não tenho o mínimo de desenvolvimento, de inteligência emocional, eu vou sofrer com a minha comunicação. As emoções são a base da nossa comunicação. Quando você desenvolve, quando você tem um olhar voltado para as suas emoções, desenvolve um pouco a sua inteligência emocional, você já dá saltos com a sua comunicação. Então, seja bem-vinda. Quando me perguntam se eu dou curso de oratória, eu falo que eu não trabalho com oratória. Eu vou um pouco além da oratória, porque o meu trabalho é bastante voltado para o desenvolvimento da inteligência emocional. E a partir daí é que eu consigo dar musculatura para a minha comunicação. Se eu tenho um solo firme, que é o colchão das emoções, se eu tenho onde apoiar a minha comunicação, se eu sei o terreno que eu estou pisando, que é o terreno das minhas emoções, eu vou caminhar firme com a minha comunicação. Então, fique tranquila, que todas as pessoas que dizem que têm dificuldade com a sua comunicação, a raiz está lá nas emoções. Vamos lá. Quem mais? Eu acredito que... Deixa eu só parar de gravar.